Olá! Nós vamos hoje começar a estudar a cinemática. Você já começou logo a pensar o que quer dizer cinemática? Cine é um radical grego que significa movimento. O exemplo clássico você logo pensa, cinema. Realmente, o que é o cinema? É a projeção de vários slides com uma determinada rapidez. Então, imagine que eu tiro um slide assim, outro slide assim, outro slide assim. Quando eu passo isso com alguma rapidez, a gente tem impressão de um movimento. Então, a cinemática estuda os movimentos. Quando a gente, então, pensa em cinemática, a primeira ideia que vem à cabeça é movimento. Então, vamos pensar o que é movimento. Vamos, então, definir aqui alguns termos próprios da cinemática. A trajetória, a posição, a velocidade e a aceleração média. O que nós definimos como a trajetória? Vamos pensar, então, num móvel, isto é, um corpo que está em movimento. Observem, se ele está em movimento, em cada instante ele ocupa uma determinada posição. Observe, a posição é um ponto. Posição não é um espaço. A posição é o ponto ocupado pelo móvel naquele instante. Observe, então, que a posição tem que ser referida como sendo o ponto ocupado pelo móvel em um determinado instante. Observe que se então o móvel ocupa uma determinada posição em um determinado instante, isso significa que se no decorrer de vários instantes eu tiver diferentes posições, esse móvel estará em movimento. Então, o que é o movimento para nós em física? É o fato de um móvel ocupar várias posições no decorrer do tempo. Observaram que para nós o tempo é então considerado de uma maneira absoluta? Nós consideramos que há sempre uma variação de tempo. Pode haver ou não a variação de posição. Observe então que quando eu faço isso, eu tenho que dizer essa posição varia em relação a quem? Eu tenho que estipular um referencial. Então, quando se estipula que um móvel está em movimento, eu estou dizendo que ele está mudando de posição no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Observe que para um referencial eu posso ter movimento e para outro referencial eu posso estar em repouso, isto é, não apresentar movimento. Em relação ao sistema que eu uso como referência, eu posso ter realmente um corpo ou em movimento ou em repouso. Evidentemente, essa ideia do movimento, como dissemos, vai representar a mudança de posição no decorrer do tempo. Se for uma situação de repouso, eu vou imaginar que esse móvel, no decorrer do tempo, está sempre na mesma posição. Observe que é possível que eu tenha, entre aspas, movimento e eu não perceba. Por exemplo, imagine que eu tenho um corpo que a cada segundo dá uma volta completa em torno de um eixo. Se eu olhar de segundo em segundo, eu vejo esse móvel parado. Mas se eu pegasse o intervalo menor que um segundo, eu teria justamente um movimento. Como vocês estão vendo, é importantíssimo quando se pensa em movimento ou em repouso que a gente estipule exatamente qual é o sistema que nós estamos considerando. Em função disso, o que a gente precisa são referenciais considerados inerciais. O que é um referencial dito inercial? É aquele que não estaria submetido a nenhuma aceleração.
Observe, eu não estou dizendo que ele está parado, mas eu posso considerar, em função dos parâmetros conhecidos, que ele não tem aceleração. Então, um sistema referencial muito importante para nós, dentro do estudo de física, é a estrela. Imagine uma estrela, como por exemplo a estrela Vega. Em relação à Terra, ela está tão longe que eu posso admiti-la como sendo um referencial inercial. Observe que realmente ela tem o seu movimento, mas para nós, em função da distância, esse movimento é imperceptível. Você pode ter um exemplo prático disso quando você olha um avião voando. Quando ele está perto da Terra, ou aterrissando, ou levantando voo, você o vê a grande velocidade. Isto é, você o vê rapidamente. Quando ele está longe, lá no céu, que ele tem uma rapidez ou velocidade ainda maior, a impressão que você tem é que ele está quase parado. Por quê? Porque realmente o que você tem é a situação sua como referencial e o móvel tão longe que, entre aspas, parece que ele esteja parado. Observem, por exemplo, uma situação clássica de uma trajetória curvilínea. Por exemplo, um satélite geoestacionário. Como é que funciona um satélite geoestacionário? Entre aspas, ele está parado em relação à Terra. Ora, todos nós sabemos que a Terra tem movimentos. Um deles é o movimento de rotação, em torno do seu próprio eixo. Então, um satélite geoestacionário significa que, em relação à Terra, ele está parado. Isto é, para o referencial Terra, ele está sempre na mesma posição. São os nossos satélites de comunicação. Então, eles ficam, entre aspas, parados em uma mesma posição, em relação à Terra. Observem, como falamos então, no caso do geoestacionário, ele descreve uma trajetória em torno da Terra. Ora, a trajetória, então, ela pode ser considerada retilínea ou curvilínea. Evidentemente, quando se pensa numa trajetória retilínea, nós estamos tratando, em termos de física, de um modelo físico. É uma situação teórica. Nós não temos nenhuma possibilidade, fisicamente, de realizar uma trajetória que seja retilínea. Porém, existem determinadas curvas que têm grandes raios, que eu pego um pedaço tão pequenininho que eu posso aproximar essa curva daquilo que se chama praticamente uma reta. Então, observem o piso, o chão. O chão é retilíneo? Você olha e vai dizer, eu estou vendo retilíneo, mas ele está em cima da Terra. Se a Terra é curva, esse chão também é curvo. Então, a trajetória retilínea, ela é um modelo físico. Ela é algo imaginário. Ela não tem uma existência real. Mas eu posso, para facilitar a compreensão disso, imaginar uma curva tal que ela se aproxima o mais possível daquilo que matematicamente é definido como reta. Essa trajetória, então, nós vamos estudar aqui em física, lembrando sempre desse pormenor. O que vamos considerar são trajetórias curvilíneas que pega-se um pedaço tão pequeno que se aproxima de uma reta. Também as trajetórias curvilíneas, nós podemos considerá-las abertas ou como fechadas. Cuidado agora, quando se estuda a trajetória, a gente está mostrando como a posição do móvel está variando. Então, cuidado, nós vamos daqui a pouco trabalhar com gráficos. Eu posso ter um móvel executando uma trajetória retilínea e, mesmo assim, o gráfico da posição ser uma curva. Cuidado para não confundir as duas coisas. O gráfico de posição é uma coisa,
A trajetória é exatamente outra coisa. Vamos então considerar agora um móvel que ocupa várias posições no decorrer do tempo. Ao conjunto de todas as posições ocupadas pelo móvel, nós temos uma linha chamada trajetória. Então, vamos imaginar a situação aqui. Eu tenho um móvel ocupando uma posição A. Depois de um determinado instante, ele ocupa a posição B. Está na cara que entre A e B, ele ocupou infinitas posições. Unindo-se essas infinitas posições, eu marco então essa linha que eu chamo de trajetória. Nessa trajetória, eu posso fazer duas considerações. Se eu quiser, considero de A para B um sentido progressivo. Ou, se eu quiser, considero sentido retrógrado. Observe que eu posso considerar de A para B o progressivo, de B para A o retrógrado. Ou vice-versa. Não dá diferença nenhuma. É uma consideração, um arbítrio meu. Agora, vamos então associar a trajetória ao referencial. Então, vamos colocar um par de eixos x e y. Observem que agora eu estou tendo uma referência dessa trajetória em relação a um sistema referencial. Então, agora, está aí a situação montada como se quer. Eu posso, por exemplo, considerar que se no instante inicial 0 o móvel ocupava a posição A, eu chamo a isso de posição inicial. Então, A corresponde à posição inicial. Observe, após um tempo T1, tal que T1 seja diferente de 0, eu tenho um ΔT, um intervalo de tempo. Isto é, delta em física, para nós, representa sempre a diferença entre uma situação final e uma situação inicial. Então, a situação final é o tempo T1. A situação inicial é o tempo T0. Várias vezes, na prática, você faz isso daí. Você pega um cronômetro e vai marcar um tempo. O cronômetro, geralmente, 99% das vezes, ele é disparado quando o ponteiro está na posição 0. O que significa isso? Que você está admitindo que o T0 é igual a 0. Então, vamos imaginar o que acontece se eu tiver a posição B considerada posição final. Lembre-se, o A foi a posição inicial. O B, estou considerando a posição final, a posição no instante T1, que é diferente de 0. Observe, então houve uma variação de posição. O que é a variação de posição? A variação de posição, como sempre, é a diferença que existe entre a posição final, que eu admiti a posição B, e a posição inicial, que eu admiti posição S0. Então, observe, nós podemos agora estabelecer uma equação horária do movimento. O que significa isso? Significa que nós vamos estabelecer uma equação de correspondência entre a posição e o tempo. Observe, a posição, ela é uma função do tempo. Lembra-se o que falamos agora há pouco? Falamos agora há pouco para vocês que o tempo para nós é considerado absoluto. Então, se você se lembrar de matemática, você vai ver que essa expressão é como se fosse um y igual a uma função de x. Ora, x, lá em matemática, você diz, é a variável independente. Y é a variável dependente. Isto é, y varia de acordo com a variação de x. O que nós estamos mostrando aqui é a mesma coisa. A posição é uma função de tempo. O que significa isso? Que a posição vai variar de acordo com o instante considerado. Observe, então, que quando se faz o gráfico de um movimento,
o que a gente faz? Nós vamos marcar no eixo X os instantes. Nós vamos marcar no eixo Y as posições. Observe, se eu pegar esta equação, é a equação de posição igual a 5 mais 5t. Como vocês estão vendo, a posição é uma função do tempo. Estou admitindo fisicamente que as unidades usadas aqui são as unidades do SI. O que quer dizer isso? Quer dizer que a posição estará obrigatoriamente em metros, o tempo obrigatoriamente em segundos. Qual será o gráfico disso? Observe, eu vou montar uma tabela. Aqui estão os tempos, ali estão as posições. Então, se o tempo é igual a zero, isto é, se o instante é zero, a posição é 5 metros. Se o instante é o instante 1, a posição é 10 metros. Se o instante é 2, a posição 15, e assim sucessivamente. Construindo-se o gráfico, nós podemos ter a situação mostrada assim. Eixo X mostrando os instantes. No instante 1, a posição ocupada é 10. No instante 2, a posição ocupada é 15. E assim sucessivamente. Perceberam que eu obtive aqui uma reta? Isso não quer dizer que a trajetória seja retilínea. Eu posso ter esta situação numa trajetória curva. O que nós mostramos para vocês agora há pouco? Que a trajetória não está representada no gráfico. O que o gráfico representa é a função horária da posição. Então, nesta situação, a função horária, como é uma função de primeiro grau, ela é representada graficamente por uma reta. Você ainda se lembra de matemática? Vamos ver. Aqui eu tenho o ângulo alfa. O que nós sabemos do ângulo alfa? Nós sabemos que a tangente de alfa é definida pela relação entre o cateto oposto a ele e o cateto adjacente a ele, já que isto é um triângulo retângulo, valem as relações trigonométricas. Então, observe, a tangente de alfa aqui vai representar este cateto, isto é, a diferença 20 menos 5, por esse cateto, que é 3 menos 0. Guarde isso na cabeça. A tangente desse alfa, matematicamente, está bem definida. Nós vamos precisar isso em termos de física. Mas já fique com essa ideia na cabeça. A tangente, ela representa a relação entre cateto oposto e o cateto adjacente. Observe, então, que nesta situação, o que eu tenho aqui é uma equação de primeiro grau e, portanto, a representação gráfica é uma reta. Vamos pegar um outro exemplo? Observem agora esta nova expressão. Outra vez, a posição, uma função de tempo. Só que agora apareceu aqui tempo ao quadrado. O que significa isso? Significa que agora esta equação não é de primeiro grau. Se ela não é de primeiro grau, qual é a sua representação gráfica? Cuidado, isto daqui é triste. Vocês, de um modo geral, ouviram uma coisa de um professor e pensaram outra. Então é muito comum o aluno dizer: a representação de uma equação de segundo grau é uma parábola. Não é. Por quê? Porque equação de primeiro grau só existe uma. Todas as outras são a mesma. Mas equação de segundo grau, eu tenho vários tipos. Então, para cada equação de segundo grau, eu tenho uma curva diferente. Isto é, não existe uma reta mais reta que outra reta. Mas curvas existem várias. Nesta situação nova, vamos então observar a tabela. Ao instante 0, eu tenho a posição 5. Mas agora, no instante 1, a posição ficou 10. Ah, mas é igual à anterior? Cuidado. Na posição 25, o instante é 2. Já não é mais igual ao anterior.
A posição 50 é no instante 3, já não é mais igual ao anterior. Então, se eu agora represento isso daí através de um gráfico, eu vou obter esse gráfico. Perceberam? Não é mais a reta. Agora é uma curva. Observe, curvas existem várias. Esta curva aqui chama-se a parábola. Cuidado, não é toda equação de segundo grau que me dá parábola. Esta equação, chamada trinômio de segundo grau, é que será representada graficamente por uma parábola. Então, a nossa situação, outra vez, posso dizer que a trajetória não é retilínea? Não. Eu posso ter esse gráfico descrito por um móvel em trajetória retilínea. Esta curva não é a trajetória. Ela representa apenas a posição que o móvel ocupa em cada instante que eu considerei. Observe, então, que quando nós falamos em curvas, nós temos várias curvas. Por exemplo, se a gente pegar uma circunferência de círculo, qual é a equação da circunferência de círculo? Você sabe de matemática. Ela é x2 mais y2 igual a constante. Perceberam? Isso é uma equação de segundo grau e não é uma parábola. É uma das curvas. Cuidado com esta. Observe, a hipérbole equilátera. A hipérbole equilátera tem uma expressão matemática para ela. Vamos ver? Observe, y igual a A sobre x. Tem muita gente que acha que a equação é de primeiro grau. Por quê? Porque apenas eu tenho expoente 1. Não é verdade. Aqui eu tenho expoente 1 para as incógnitas, e a equação é de segundo grau, não é de primeiro grau. Por que que ela é de segundo grau? Porque quando eu fizer um gráfico disso daqui, eu vou obter obrigatoriamente uma curva chamada a hipérbole equilátera. Observe, se eu pegar uma parábola, que é outra curva, a expressão matemática dela será ax2 mais bx mais c igual a y, que vocês conhecem com o nome clássico de trinômio de segundo grau. Então perceberam que eu tenho, entre aspas, uma reta e várias curvas. Para cada curva eu tenho uma equação matemática correspondente. Vamos então definir aqui fisicamente a velocidade escalar média. Definimos a velocidade escalar média como sendo a variação da posição na variação do tempo. Representa-se a velocidade escalar média com aquela barra em cima do V. Cuidado, estamos dizendo velocidade escalar média, variação de posição pela variação do tempo. A minha nave demora 15 segundos para percorrer 50 km. Você acha que eu sou mais rápido que um carro de Fórmula 1? Você é aproximadamente 40 vezes mais rápido que o carro de Fórmula 1. Ainda não é o suficiente para se manter em órbita em torno da Terra, mas já tem uma nave bem rapidinha. Vamos então definirmos as suas unidades. Então, quais são as unidades utilizadas? Primeiro, como sempre, vamos à unidade SI. Metro por segundo ou metro segundo a menos 1. Observe que essa é a unidade considerada a melhor de todas, é do Sistema Internacional. Mas, muitas vezes, nós usamos outras unidades. Por exemplo, no sistema CGS, centímetro por segundo ou centímetro segundo a menos 1. Esta unidade é tal que 1 metro por segundo é a mesma coisa que 10 ao quadrado centímetros por segundo, 100 centímetros por segundo. Observe mais, nós temos fora de sistema outras unidades que são muito usadas. Por exemplo, nós temos o quilômetro por hora,
quilômetro a menos 1. Todos vocês estão acostumados a ouvir isso. 1 km por hora corresponde a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Tal que 36 km por hora corresponde a 10 metros por segundo. Observe, isso nós usamos muito como velocidade terrestre. Mas no sistema da Marinha não se trabalha com ela. Trabalha-se com o nó, que é a milha por hora. Isso também tem problemas. A milha, ela é definida como terrestre ou marítima. Então o nó seria a milha marítima por hora, isto é, 1,85 km por hora. Vamos então agora falar numa outra velocidade, a velocidade média. O que significa a velocidade média? O espaço percorrido pelo tempo. Cuidado agora. Observe, imagine que um móvel saiu de uma determinada posição, andou 400 quilômetros até um ponto qualquer e voltou para a mesma posição. O que significa isso? Que, nesse exemplo, nós temos a posição final é igual à posição inicial. O que significa isso para nós em termos de física? Que o ΔS é igual a zero. Isto é, se o numerador da fração é igual a zero, a fração é igual a zero. Então, ΔS igual a zero implica que a velocidade escalar média é zero. Mas ele andou 800 quilômetros. Então, se ele andou 800 quilômetros, a ideia que a gente tem, se ele gastou um determinado tempo para fazer os 400 quilômetros de ida e os 400 quilômetros na volta, a minha velocidade, considerada média, num tempo, por exemplo, de 10 horas, é de 80 km por hora. Vamos ver, por exemplo, o caso de uma equipe de natação que faz uma prova de revezamento. Os nadadores vão e vêm. Se eles ocupam a mesma posição inicial e final, a velocidade escalar média é nula. Mas a velocidade média da equipe será sempre o espaço total que eles nadaram pelo tempo gasto nesse período. Vamos ver então o gráfico da velocidade escalar média. Observe, nós vamos colocar aquela equação que já vimos anteriormente. Está no SI, uma equação de primeiro grau. Fazendo o gráfico, lembram-se que eu mostrei para vocês que tinha aqui o ângulo alfa e a tangente representa esta relação entre o cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente. Observaram fisicamente quem é isso? Isto é o ΔS. Isto é o ΔT. O que quer dizer isso? Quer dizer que a tangente daquele ângulo alfa representa a relação ΔS por ΔT. Isto é, como fisicamente ΔS por ΔT é a velocidade escalar média, a tangente daquele ângulo alfa representa para nós a velocidade escalar média. Observem que agora vamos entrar num assunto importantíssimo. O ΔT é um intervalo de tempo. Vamos agora conceituar um instante. Então, o que é um instante? É um ΔT tão pequenininho quanto eu consiga fazê-lo. Isto é um ΔT que tende para zero. Se a velocidade escalar média representa o ΔS pelo ΔT e o ΔT é t menos t0 e ele tende para zero, nós dizemos então que essa velocidade onde o ΔT tende para zero chama-se a velocidade em um instante ou a velocidade escalar instantânea. Observe então, nós podemos definir como o limite entre ΔS e ΔT quando esse ΔT tende para zero. Lembrando que aquele ΔS por ΔT é a velocidade escalar média, a velocidade instantânea representa
o limite da velocidade escalar média quando ΔT tende para zero. O que significa isso? Significa que o que eu vou fazer é aproximar esse intervalo de tempo entre T1 e T2, entre T1 e T0, de tal maneira que a diferença seja o mais perto de zero possível. Vamos então agora, de uma maneira semelhante, definir outra grandeza, a aceleração escalar média. Como a velocidade escalar média é a variação da posição pela variação do tempo, a aceleração escalar média será a relação entre a variação da velocidade na variação do tempo. Como vocês estão vendo, semelhante à definição anterior. Vamos ver, por exemplo, as unidades. Observe, as unidades também são semelhantes. Então eu tenho no SI metro por segundo ao quadrado ou metro segundo a menos 2. No sistema CGS, centímetro por segundo ao quadrado ou centímetro segundo a menos 2. Evidentemente, é muito pouquíssimo usada a expressão quilômetro por hora ao quadrado. Geralmente a gente trabalha só com essas. Observem mais. Se a gente faz a relação entre elas, continua semelhante. Por quê? Porque a unidade de comprimento continua a mesma. Quem variou foi a unidade de tempo. Como ela é a mesma para as duas, não tem variação nenhuma. Observe mais. Observe que aquela mesma situação definida para o instantâneo também é válida aqui. O que será a aceleração escalar instantânea? Será aquela variação de ΔV por ΔT quando eu tiver o ΔT tendendo para zero. Isto é o limite de ΔV por ΔT quando ΔT tende para zero. Isto é, a aceleração instantânea corresponde ao limite da aceleração escalar média quando ΔT tende para zero. Um fabricante de automóveis anuncia que determinado modelo atinge 80 km por hora em 8 segundos, a partir do repouso. Isso supõe uma aceleração média próxima de... As nossas opções são 0,1 metro por segundo ao quadrado, 3 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo ao quadrado, 23 metros por segundo ao quadrado e 64 metros por segundo ao quadrado. Vamos então à solução? Observe, a velocidade inicial é zero, partiu do repouso. Além disso, sabemos que a velocidade final é 80 km por hora. Transformamos para metros por segundo, porque as opções estão em metros por segundo ao quadrado. Então fazemos a divisão por 3,6 para podermos ter a velocidade em metros por segundo. Observe que essa razão me dá 22,2 aproximadamente. Como o problema está pedindo uma aproximação, não tem problema nenhum. Fazendo então a equação da aceleração escalar média, ΔV por ΔT, podemos então escrever a aceleração escalar média será a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. Isso então nos conduz a aceleração escalar média é 2,78. Cuidado, lembra-se dos significativos? Como o tempo foi apresentado com um significativo, a minha resposta em função da divisão só pode conter um significativo. A nossa resposta será então 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos então à nossa dica de estudo de hoje. Observe, o que você notou que existe um problema seríssimo entre velocidade escalar média e velocidade média. E vários vestibulares cobram essas coisas fazendo uma pegadinha tremenda para os alunos. E com isso, encerramos essa nossa aula inicial de cinemática. Na aula de hoje estudamos a cinemática. Observe, trajetória, posição,
velocidade e aceleração, escalar média e as instantâneas. Cuidado também com a velocidade média. E abordamos o conceito de referenciais. E observe que um móvel pode estar em repouso em relação ao referencial e em movimento em relação ao outro. Bons estudos! Colega, você já deve ter reparado a grande dificuldade que os nossos alunos têm por causa da confusão de dizer-se que uma equação de segundo grau nos dá uma parábola. Lembre sempre a eles, o que nós temos fora do primeiro grau é uma curva, enquanto que uma reta é uma reta única, as curvas são várias. Então, cada curva terá a sua equação. É muito bom a gente botar isso na cabeça deles, porque vamos precisar quando fizermos os gráficos.